Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Como já me apresentei, meu nome é Gilberto, sou professor de Literatura Portuguesa e Brasileira da Oficina do Aluno. Estaremos juntos durante o transcorrer desse módulo do nosso curso de Literatura, correto? Na nossa segunda videoaula, nós daremos continuidade ao trovadorismo que estávamos estudando. E dessa vez falaremos a respeito de 3 classes de artistas do século XII, que são os trovadores, os jograis e os menestréis. Conforme mencionado na aula anterior, nós vimos que os trovadores eram artistas da época e eles pertenciam à classe da baixa nobreza. Então eles eram considerados, de certa forma, como baixos nobres. E eles eram contratados para animar festas da corte e para animar eventos importantes. É importante lembrar que nesse período a literatura estava muito atrelada à música. Então os trovadores eram os responsáveis pela composição dos poemas, mas eles sempre declamavam esses poemas com acompanhamento de instrumentos musicais. Um desses instrumentos que se tornou muito importante foi meio que um violão de cordas primitivo, chamado de lira. Então, o trovador declamava o poema e ele era acompanhado por um jogral, que era como se fosse um músico na época, que sempre o acompanhava na declamação da poesia com o acompanhamento de uma lira. Bem, devido a essa associação íntima que havia entre a declamação dos poemas e os instrumentos musicais, o gênero lírico da literatura ficou conhecido como lírico por causa desse instrumento de cordas primitivo chamado de lira. Então hoje, na literatura, tudo que se refere a sentimentos é lírico por causa da lira, correto? Agora nós devemos falar a respeito de uma terceira classe de artistas da época que não era tão valorizada. Esses eram os menestréis. Os menestréis, em sua grande maioria, faziam parte da plebe, ou seja, eles não pertenciam à nobreza, e por isso eles eram pouco ou quase nada reconhecidos como artistas. Eles eram praticamente os artistas de rua da época. Não que eles não tivessem boa capacidade de escrever poemas, de fazer canções ou de animar festas como os trovadores e os jograis. Eles apenas não eram reconhecidos socialmente pelo excelente trabalho que prestavam. Tanto é que, hoje, as composições dos trovadores e dos jograis sobreviveram ao tempo, mas a maior parte das composições dos menestréis ficou perdida devido a esse preconceito ou exclusão social que existia. Correto? Bem, os trovadores e os jograis, então, estavam intimamente associados num esquema de composição poética que era chamado de cantigas. Então, as cantigas eram as composições poéticas mais importantes da época. E dentre essas, nossa aula de hoje tratará a respeito das cantigas líricas. Como nós já vimos, tudo que é lírico se reflete ou trata como sentimento. Muito bem, dentro dessas cantigas líricas, nós temos as cantigas de amor e as cantigas de amigo, a respeito das quais nós começaremos a falar a partir de agora. Bem, um ponto importante a respeito das cantigas de amor é a religiosidade que estava envolvida nela. Como nós já vimos, no século XII, em plena expansão da Idade Média, nós tínhamos aqui um sentimento muito forte de devoção religiosa. As pessoas colocavam Deus como sendo fonte e centro de todas as coisas. Então, essa religiosidade é transposta para dentro da literatura, correto? Nós sempre vemos a exaltação ou a invocação da figura de Deus nos poemas. Um segundo ponto importante é a coita de amor. A coita, nós já vimos na aula anterior também, que se refere a um sofrimento gerado pela não concretização desse amor. Tanto é que até hoje, quando nós vemos alguém sofrendo, nós olhamos para essa pessoa e dizemos, coitado, não é mesmo? Então a palavra coitado vem de coita, que é um sofrimento gerado. No caso do trovadorismo, um sofrimento gerado por um amor impossível. Uma terceira característica é o eu lírico masculino. Pessoal, é importante lembrar que quando nós nos referimos a eu lírico, não estamos falando necessariamente da pessoa que compôs o poema, mas sim a respeito da voz que é dada àquele poema. No caso do trovadorismo, calhou de coincidir.
Os poemas eram escritos por homens e a voz que era dada a esses poemas sempre era uma voz masculina que se dirigia de forma cortês a uma mulher que pertencia a uma classe social elevada ou que já era casada. Portanto, um amor impossível de se concretizar. Como última característica, devemos nos lembrar da idealização. A mulher é sempre vista nas poesias trovadorescas com um ar de exaltado, com um ar de superior ao homem. O homem, o trovador, se coloca sempre em condição de servidão a esta mulher. Assim, como o homem da Idade Média está em uma relação de servidão à Igreja Católica. Correto? Pessoal, agora nós vamos falar um pouco a respeito das cantigas de amigo. Elas têm alguns pontos parecidos, mas outros bastante divergentes. Nas cantigas de amigo, nós também vamos ter a religiosidade, ou seja, esse sentimento religioso, esse fervor religioso e essa invocação da figura de Deus como sendo a fonte e o universo de todas as coisas. Bem, aqui nós vamos ter um amor que é chamado de amor velado. Por que amor velado? Porque nós temos um eu lírico agora feminino. Então não é que mudamos o gênero de quem escreve as poesias. As poesias, as cantigas de amigo, continuam sendo escritas por trovadores, por homens, só que agora eles dão ao poema uma voz feminina. Então era como se fosse uma mulher que estivesse se dirigindo ao seu amado. Mas por que você chamou de amor velado, professor? E é aqui que está o ponto importante. Essa mulher não se dirigia a esse amado como sendo seu amado ou seu namorado. Antes, ela se dirigia a ele como sendo seu amigo. Então, dessa forma, ela terminava velando o amor que ela realmente sentia por esse namorado. Professor, nós não temos coita de amor aqui? Temos coita de amor. Só que a coita de amor da cantiga de amigo é diferente da coita de amor da cantiga de amor. Por quê? Porque, pessoal, ocorre um simples fato aqui. Nas cantigas de amor, esse amor não era concretizado. Nós já falamos, pessoas de classes sociais diferentes não se casavam. Mas aqui, esse amor já se concretizou. Só que por algum determinado motivo, ele foi interrompido. Ou o namorado dessa moça foi lutar em uma guerra pelas cruzadas e não voltou mais, ou ele terminou se interessando por uma pessoa mais bonita, com mais atributos, com mais qualidades, e terminou largando essa mulher, que agora sofre não pela não concretização, mas pelo interrompimento do amor que tinha. Correto? Como último tópico importante aqui, nós temos os temas. Toda cantiga de amigo envolve um desses 4 temas. Então nós temos as pastorelas, quando os assuntos acontecem referentes ao campo. Nós temos a barcarola, quando são assuntos marítimos. Temos as bailias, quando envolvem algum assunto referente à dança, ou então romarias, quando estamos falando de festas religiosas. Pessoal, isso era o que nós tínhamos a considerar a respeito das cantigas líricas e até a nossa próxima oportunidade. Agradeço bastante a sua atenção.